Olá, dando continuidade na leitura do livro Por que tarda o pleno avivamento? Capítulo 12. Uma igreja pródiga em um mundo pródigo. Quem fizer um exame geral da igreja hoje ficará a perguntar-se: quanto tempo o nosso Deus Santo ainda vai se segurar para não vomitar essa Laodiceia de sua boca? Se há uma coisa em que todos os pregadores estão de acordo, é que esta é a era da igreja de Laodiceia. E apesar de estar suspensa sobre nossa cabeça a espada de Damocles da rejeição divina, nós, os crentes, somos preguiçosos, amantes das comodidades e sem amor. Pois, embora nosso misericordioso Deus perdoe nossos pecados, purifique nossa iniquidade e se compadeça de nossa ignorância, o fato é que nosso coração morno é uma abominação para Ele. Temos de ser quentes ou frios, ardorosos ou congelados. Ou estamos ardendo de fogo espiritual, ou somos refúgio. Deus abomina a falta de amor e de calor. Nos dias atuais, Cristo está sendo ferido na casa dos seus amigos. O livro de Deus hoje sofre, mas nas mãos de seus expositores do que nas de seus opositores. Somos descuidados no emprego de textos das Escrituras, interpretamo-los de forma distorcida e lenta demais para nos aprimorarmos de suas incomensuráveis riquezas. Um pregador defende a inspiração da Bíblia com fala eloquente e espírito fervoroso, usando todo o seu vigor e energia. Mas, instantes depois, esse mesmo pregador, com uma calma mortal, começará a racionalizar essa mesma palavra inspirada com declarações contundentes. Esse texto não tem aplicação em nossos dias. E assim, a fé ardorosa de um crente novo se esfria com um jato de água gelada que vem da incredulidade do pregador. Somente a igreja pode agravar o Santo de Israel. E em nossos dias, ela demonstra uma habilidade incomum nisso. Se existem níveis de morte espiritual, então o nível mais baixo que conhece é pregar sobre o Espírito Santo sem ter a unção do Espírito. Quando oramos, cometemos a imperdoável arrogância de suplicar que o Espírito venha a nós com sua graça, mas não com seus dons. Vivemos dias em que o Espírito tem sido reprimido ou relegado a segundo plano. Até mesmo nos círculos fundamentalistas precisamos declarar que queremos ver cumprida a escritura de Joel. Pode ser que até clamemos: derrama teu Espírito sobre toda a carne, Senhor. Mas ao mesmo tempo colocamos aí uma cláusula não expressa. Mas não deixe que nossas filhas profetizem, nem que nossos jovens tenham visões. Ó Deus, se em nossa cultivada incredulidade e nesse nosso crepúsculo teológico e impotência espiritual temos entristecido e continuamos a entristecer o Espírito Santo, então
por misericórdia, vomita-nos da tua boca. Se não puderes fazer nada por nosso intermédio, nem em nós, então, ó Deus, faze-o sem nós. Passa de largo por nós e assume para ti um povo que hoje não te conhece. O salva, santifica-o e reveste-o com o poder do Espírito Santo para realizar um ministério na esfera do sobrenatural. Depois envia-o ao mundo, formosos como a lua, puro como o sol, formidáveis como um exército com bandeiras, para reavivar esta igreja enferma que está aí e abalar este mundo que se acha atolado no pecado. Pensemos um instante no seguinte: Deus não tem mais nada para nos dar. Ele já deu seu Filho, o gênito, para a salvação dos pecadores. Colocou a Bíblia ao alcance de todos os homens. Enviou o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado e revestir a igreja de poder. Mas de que vale um talonário de cheques se todos eles estiverem em branco, sem assinatura? Da mesma forma, que valor tem um culto, mesmo que seja de uma igreja fundamentalista, se o Deus vivo não estiver presente a ele? Temos que saber manejar corretamente a palavra da verdade. O versículo: Eis que estou à porta e bato, não é dirigido a pecadores por um Salvador que aguarda permissão para adentrar o coração. Não, a figura aí é da triste imagem do Senhor à porta da igreja de Laodiceia, querendo entrar nela. Imagine só tal situação. O texto mais lido nas reuniões de oração é: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas, na maioria dos casos, ele não está no meio, está à porta. Cantamos louvores a ele, mas rejeitamos sua pessoa. Pegamos uma porção de comentários e nos apoiamos nas notas de margem de nossa Bíblia. E assim como que nos imunizamos contra as ardentes verdades da imutável palavra de Deus. Não me espanto muito com a paciência que Deus tem com os pecadores, com homens de coração endurecido. Afinal, qualquer um tem paciência com uma pessoa cega e surda. E os pecadores nada mais são do que cegos e surdos. Mas fico abismado com a paciência que ele tem com essa igreja egoísta, entorpecida, preguiçosa de hoje. O grande problema de Deus é que o mundo pródigo convive com uma igreja pródiga. Ah, que crentes cegos, falidos e arrogantes somos. Estamos nus e não nos damos conta disso. Somos ricos, nunca a igreja teve tanto equipamento, mas na verdade somos pobres, nunca o nível de poder esteve tão baixo. Não nos falta nada, e no entanto falta-nos quase tudo que a igreja apostólica possuía. Será que ele está em nosso meio quando nos divertimos sem qualquer constrangimento em nossa nudez espiritual? Ah, como precisamos de fogo! Onde está o poder do Espírito Santo para derrubar os pecadores e encher nossos altares de convertidos?
Hoje as igrejas estão mais interessadas em instalar seus aparelhos de ar-condicionado do que se condicionar para orar. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus e fogo são imagens inseparáveis, assim também são o homem e o fogo. Cada um de nós está trilhando um caminho de fogo. Fogo do inferno para o pecador e fogo do juízo para o crente. E, infelizmente, milhões de pecadores irão experimentar o fogo do inferno, porque a igreja perdeu o contato com o fogo do Espírito Santo. Moisés recebeu seu chamado por meio do fogo. Elias invocou fogo do céu. Eliseu acendeu um fogo. Miqueias profetizou sobre a purificação pelo fogo. João Batista afirmou: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus disse: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Se nós tivéssemos com batismo de fogo a mesma preocupação que temos com o das águas, conheceríamos uma igreja em chamas e experimentaríamos outro Pentecostes. A velha natureza pode querer escapar ao batismo nas águas, mas certamente o batismo de fogo a destruirá, pois ele queimará a palha em fogo inextinguível. Os discípulos de Jesus, que já haviam operado milagres e tinham presenciado a glória da sua ressurreição, só pregaram a cruz de Cristo depois que foram purificados pelo fogo. Com que autoridade os homens pregam hoje, aqui ou nos países estrangeiros, sem antes ter vivido a experiência do cenáculo? Não nos faltam pregadores que queiram falar de profecias, mas nos encontramos muito pobres de pregadores proféticos. Não estamos apelando para que haja previsões espirituais e profetizadores do sensacional. O que resta para ser predido é muito pouco, pois temos a palavra de Deus e a revelação da mente do Senhor nela. Mas precisamos muito de homens que possam apregoar. Ninguém pode monopolizar o Espírito Santo, mas ele pode monopolizar seres humanos, os profetas. Eles nunca são esperados, nem anunciados, nem apresentados, apenas aparecem. São homens enviados, homens selados, homens do sobrenatural. João Batista não operou nenhum milagre. Quer dizer, os rios da miséria humana não correram para ele para que os tocasse, mas ele soergueu uma nação que se encontrava espiritualmente morta. Chego a admirar-me com nossos evangelistas que, sem constrangimento algum, relatam que experimentaram um maravilhoso avivamento em tal ou qual lugar, quando milhares de pessoas vieram à frente consagrando sua vida a Deus, e depois acrescentam uma explicação para satisfazer os fundamentalistas. Mas não houve desordem sem sensacionalismo algum. Mas será que pode haver um terremoto sem algum tipo de sensação? Ou pode haver um vendaval que não resulte em desordem? Não é verdade que o abraçante ministério de Wesley provocou uma revolução na Inglaterra? A igreja da Inglaterra bateu a porta de todos os seus templos na cara desse homem enviado por Deus,
cujo nome era João Wesley. Mas nem assim esses líderes religiosos conseguiram conter a maré daquele avivamento operado pelo Espírito Santo. E Wesley, esse homem abençoado, abandonou a Universidade de Oxford, tendo sido um fracasso total. Como disse ele à vista de todos, com a mente de um filósofo, o ardor de um zelote e a garganta de um orador, na tarefa de ganhar almas para o Cordeiro. Aí chegou o dia 24 de maio de 1738, e numa reunião de oração numa casa à rua Aldersgate, ele nasceu do Espírito e depois foi batizado por ele. E durante 13 anos esse homem, que tinha um batismo de fogo, abalou 3 reinos. O mesmo havia acontecido a Savonarola, que abalou a cidade de Florença, na Itália, a ponto de o rosto desse monge louco tornar-se um terror para os florentinos e motivo de chacota para os fanáticos papistas. Irmãos, à luz do conhecimento que temos sobre o altar de Deus, é melhor vivermos 6 meses com o coração em chamas, apontando o pecado deste mundo, seja em que lugar for, e conclamando o povo a libertar-se do poder de Satanás e se voltar para Deus, como fez João Batista, do que morrer cercado de honrarias eclesiásticas e de doutorados em teologia, para se tornar motivo de riso no inferno, para os espíritos das trevas, ridicularizar os magnatas da bebida e censurar os políticos corruptos não atrai maldição sobre a nossa cabeça. Há quem faça as 2 coisas sem sofrer nenhuma ameaça: a sua vida e a sua posição no púlpito. Os profetas do passado eram mortos porque combatiam veementemente as religiões falsas. E nós também devíamos nos deixar arder de santa indignação ao ver a religião falsa enganando nossos semelhantes e roubando de nossos entes queridos a salvação, ou ao ver sacerdotes levando-os para o inferno sob a efígie de um crucifixo. E talvez, quem sabe, daqui a alguns anos, para abrir o caminho para uma nova reforma no século XX, nós sejamos queimados em fogueiras. Esta aqui é para se ler e chorar. Hoje, o protestantismo mutilado vê os sacerdotes católicos romanos elogiando os evangelistas protestantes. Responda em sã consciência: você acredita que esses mesmos papistas aplaudiriam Lutero ou apoiariam Savonarola? Ó Deus, envia-nos pregadores que possam entregar mensagens que penetrem o coração dos homens e o incendeiem. Envia-nos uma geração de pregadores mártires, de homens em chamas, quebrantados e prostrados diante da visão de um castigo iminente, de um inferno eterno para os irregenerados. Que Deus nos envie profetas, homens destemidos que clamem em alta voz e não poupem ninguém, que abalem nações com lamentos ungidos, que sejam fervorosos quase a ponto de se tornarem
insuportáveis, duros a ponto de ser difícil ouvi-los e descomprometidos a ponto de sofrerem perseguições. Estamos cansados de pregadores que se apresentam de roupas elegantes, linguagem suave e torrentes de palavras, mas apenas com uma gota de unção. São homens que entendem mais de competição do que consagração, mais de promoção do que oração. Substituem o crescimento do reino por propaganda e se preocupam mais com a felicidade dos membros da igreja do que com a santidade deles. Comparados com a igreja neotestamentária, achamo-nos tão abaixo do normal, somos tão poucos apostólicos. Em muitos casos, a sã doutrina está fazendo muita gente dormir, pois a letra não basta, é preciso que ela esteja inflamada. O que dá vida é a letra, mas o espírito. Um bom sermão, expresso numa gramática perfeita, com uma interpretação irrepreensível, pode ser tão sem gosto como uma colherada de areia na boca. Se quisermos paralisar o comunismo e desmantelar a igreja romana, precisamos de uma igreja batizada com fogo. Moisés foi atraído por uma sarça ardente. Se a igreja estiver em chamas, atrairá o mundo, porque eles ouvirão a voz do Deus vivo falando-lhes do meio dela. Quero ter fervor para com Deus. Afinal de tudo, o que Deus nos ordena, o principal é a oração. Ah, como desejo ser um homem de oração. Henry Martin. Capítulo 13. Precisa-se um profeta para pregar aos pregadores. Tentar fazer uma avaliação de João Batista pelos modernos padrões de espiritualidade seria o mesmo de tentar medir o sol com uma fita métrica. No Jordão, a multidão ansiosa indagou a respeito do recém-nascido. Quem virá a ser, pois, este menino? E a resposta foi: ele será grande diante do Senhor. Hoje em dia, a palavra grande se acha muito desgastada, pois confundimos proeminência com importância. Naquela época, Deus não estava à procura de sacerdotes, nem de pregadores, mas de homens. E havia muitos homens como hoje, mas eram todos pequenos demais. Ele precisava de um homem grande para uma grande missão. João Batista possuía pelo menos um atributo que o qualificava para o sacerdócio, mas tinha todos os requisitos necessários para tornar-se um profeta. Antes de sua vinda, o povo vivera 400 anos de trevas, sem um raio de luz profética. 400 anos de silêncio, em que não se ouvia o brado. Assim diz o Senhor. 400 anos de constante deterioração espiritual. E assim Israel, a nação escolhida por Deus, estava imersa em holocaustos, cerimônias e circuncisões, fazendo expiação dos rios de sangue de animais e tendo por mediador uma classe sacerdotal rica e saciada.
Mas um exército de sacerdotes não conseguiu fazer em 400 anos. Foi feito em 6 meses por um homem enviado por Deus, moldado por Deus, cheio de Deus, incendiado por Deus, João Batista. Concordo com E.M. Bonds quando diz que Deus leva 20 anos para formar um pregador. A preparação de João foi feita na Divina Universidade do Silêncio. Deus matricula nela todos os seus grandes homens. Embora Cristo tenha feito sua interpelação a Paulo, um fariseu orgulhoso, legalista, de intelecto privilegiado e linhagem invejável. Na estrada de Damasco, ele precisou passar 3 anos na Arábia para se esvaziar de tudo isso e desaprender o que aprendera, para que finalmente pudesse afirmar: Deus revelou-se em mim. Deus pode preencher num minuto o que nós levamos anos para esvaziar. Aleluia. Jesus disse: Ide, mas também ordenou: permanecei, até que aquele que resolver passar uma semana fechado num aposento, a pão e água, sem nenhuma leitura, a não ser a Bíblia, sem companhia alguma, a não ser do Espírito Santo, ou sofrerá um colapso nervoso, ou terá tal experiência com Deus que sua vida e ministério serão revolucionados. Depois disso, como Paulo, ele será conhecido no inferno. João Batista ficou na divina escola do silêncio, o deserto, até o dia em que se manifestou ao povo. E quem poderia estar mais bem preparado para aquela tarefa de despertar de seu sono carnal aquela nação entorpecida do que aquele profeta queimado de sol, batizado com o fogo e moldado no deserto e enviado por Deus? Nos olhos ele trazia a luz de Deus, na voz a autoridade divina e na alma o mesmo ardor de Deus. Quem, pergunto eu, poderia ser maior do que João? É verdade que ele não fez nenhum sinal, isto é, não ressuscitou nenhum morto, mas fez muito mais, ergueu uma nação morta. E esse profeta vestido de couro, com um ministério de curta duração, era tão ardoroso e sua luz tinha tal brilho que os que ouviam suas mensagens fervorosas, cadentes, iam para casa e passavam noites insones até que sua alma se quebrantava em arrependimento. Entretanto, tinha uma doutrina diferente. Sem holocausto, sem cerimônias, sem circuncisão. Tinha uma dieta estranha, sem vinhos nem banquetes. Tinha roupas estranhas, sem filactérios, nem vestidos farisaicas. É verdade, mas João era grande. As grandes águias voam sozinhas, os leões maiores caçam sozinhos. As almas grandiosas vivem sozinhas, a sós com Deus. É muito difícil suportar tal solidão. É impossível apreciá-la a não ser acompanhado de Deus. Realmente,
João conseguiu ser grande. Ele foi grande em 3 aspectos. Grande na sua fidelidade ao Pai. Preparou-se durante tanto tempo para pregar por tão curto período. Grande em sua submissão ao Espírito. Andava ou parava de acordo com as orientações dele. Grande nas afirmações que fez sobre o Filho, apontando Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apesar de não ter se avistado com ele antes. João era uma voz. A maioria dos pregadores não passa de ecos, pois, se prestarmos bem atenção, saberemos dizer quais os livros que andaram lendo. E notaremos que citaram muito pouco do livro. E hoje, só uma voz de um profeta enviado do céu para pregar aos pregadores, conseguiria despertar o coração dos homens. Só quem tem coração quebrantado é capaz de levar outros ao quebrantamento. Irmãos, nós temos equipamentos, mas não temos poder. Temos ação, mas não unção. Barulho, mas não avivamento. Somos dogmáticos, mas não dinâmicos. Todas as eras têm iniciado com fogo. E todas as vidas, sejam de pregadores ou de prostitutas, vão findar em fogo. O fogo do juízo para alguns, o fogo do inferno para outros. Wesley diz o seguinte em um de seus hinos: salvemos as almas do fogo do inferno, aliviando-lhes o tormento com o sangue de Cristo. Irmãos, temos só uma missão: salvar almas, e no entanto, elas estão perecendo. Pensemos nisso. Existem milhões, centenas de milhões, talvez milhares de milhões de almas eternas que precisam de Cristo. E sem a vida eterna, elas irão perecer. Ah, que vergonha para nós, que horror, que tragédia. Cristo não desejava que ninguém se perdesse. Irmãos, pregadores, hoje há milhões e milhões de pessoas seguindo para o fogo do inferno, porque nós perdemos o fogo do Espírito. Esta geração de pregadores é responsável pela atual geração de pecadores. Diante das portas de nossas igrejas passam todos os dias milhares de pessoas que não foram salvas porque ninguém lhes pregou. E ninguém lhes pregou porque ninguém as amou. Dou graças a Deus pelo grande trabalho que é realizado nos países estrangeiros. Contudo, é muito estranho que aparentemente tenhamos maior preocupação por aqueles que se encontram do outro lado do mundo do que com os que moram do outro lado da rua. Apesar de todas as nossas campanhas e nosso evangelismo de massas, o número dos que são salvos se limita a centenas, enquanto que, se cair uma bomba atômica por aqui, irão aos milhares para o inferno. Não tem fundamento a afirmação feita por alguns de que a pecaminosidade atual
não tem paralelo em outra época da história. Jesus disse o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. A descrição de como foi nos dias de Noé encontra-se em Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Então, o mal era total, todo desígnio era contínuo, continuamente mal. Era assim e assim é. Hoje, o pecado está recebendo uma fachada de embelezamento, está sendo popularizado, entrando por nossos ouvidos através dos rádios, pelos nossos olhos através da televisão e das capas de revistas. Os membros da igreja se acham saturados das pregações e cansados dos ensinos que ouvem, e estão saindo dos cultos da mesma forma como entram, sem visão e sem fervor algum. Ó Deus, envia para esta geração 10.000 João Batista para arrancar os curativos que os moralistas e políticos colocaram sobre o pecado das nações. Assim como Moisés não pode deixar de notar a sarça que ardia, assim também ninguém vai se enganar quando vir um homem em chamas. Deus vence um fogo com outro fogo. Quanto mais fogo houver nos púlpitos, menos pessoas haverá no fogo do inferno. João Batista foi um homem diferente, com uma mensagem diferente, assim como o réu acusado de assassinato empalidece ao ouvir o juiz pronunciar a sentença culpado. Assim também aquele povo ouviu João clamar: arrependei-vos. E esse clamor ecoou nos recessos de sua mente, despertando lembranças, fazendo pesar a consciência, levando-os a buscar o batismo, dominados pelo terror, e após o Pentecostes, a pregação de Pedro, que acabara de receber o batismo de fogo do Espírito, abalou os ouvintes, de tal modo que eles clamaram: que faremos, irmãos? Imaginemos que alguém lhes respondesse: assine esse cartão de membro, passe a frequentar esta igreja regularmente, dê sempre os dízimos. Não, 1000 vezes não. Inspirado pela unção do Espírito, João dizia: arrependei-vos. E eles se arrependeram. Mas arrepender não é simplesmente derramar alguma lágrima no altar. Também não é ter remorso, nem emoção, nem passar por uma reforma pessoal. Arrepender-se é mudar de ideia com relação a Deus, ao pecado e ao inferno. As duas maiores forças da natureza são o vento e o fogo, e as duas se uniram no dia de Pentecostes, e aquele abençoado grupo reunido no cenáculo, como o vento e o fogo, se tornou irresistível, incontrolável e imprevisível. E o fogo que ardia neles extinguiu a violência do fogo.
Dele saíram chamas missionárias, centelhas que incendiaram o coração de mártires e atearam o fogo do avivamento. Há cerca de 200 anos atrás, Carlos Wesley cantava: "Ah, que o fogo sagrado possa começar a arder em mim e queime a escória dos desejos vis e faça os montes ruir." E o doutor Watt levantou o seguinte clamor: "Sopra em mim fôlego divino, até que me torne inteiramente teu, até que o que há de terreno em mim arda com o fogo dos céus." O fogo do Espírito Santo destrói, purifica, aquece, atrai e enche de poder. Existem alguns crentes que não sabem precisar a data em que foram salvos, mas ainda não conheci ninguém que tenha sido batizado com o Espírito Santo e com fogo que não saiba dizer o momento em que isso aconteceu. São esses homens que abalam os povos e os conquistam para Deus, como Wesley, que nasceu do Espírito, foi cheio do Espírito e viveu sempre no Espírito. Os automóveis só rodam depois que recebem a centelha da ignição. As pessoas que não se movem nem se comovem com as que não receberam ainda o fogo. Amados irmãos, a Bíblia fala de uma sentença mais pesada para os pregadores. Para eles haverá maior juízo. Pode ser até que, quando eles estiverem perante o trono do julgamento divino, os pecadores lhes digam: "Pregador, se o Senhor tivesse o fogo do Espírito, eu agora não estaria indo para o fogo do inferno." Como Wesley, eu também creio que os crentes precisam experimentar o arrependimento. A promessa do Pai é para você. Então agora, onde quer que esteja, numa missão no estrangeiro, numa casa rica e confortável ou num gabinete pastoral, se estiver sentindo-se quebrantado, pronto a render as armas, ajoelhe-se e faça suas as palavras da seguinte oração: "Manda, Senhor, o fogo para fortalecer meu coração, e eu viva para salvar o mundo que está perecendo. Em teu altar agora deposito minha vida, meu ser. Em sinal de aceitação dessa minha oferta, peço-te, envia sobre ela o fogo divino." Hoje temos uma igreja fria, num mundo frio, porque os pregadores são frios. Manda teu fogo, Senhor. Capítulo 14. Edificando um império para Deus. Se naquele dia, na estrada de Damasco, Saulo tivesse encontrado um pregador e tivesse ouvido um sermão, ninguém nunca mais teria escutado falar dele. Mas ele se encontrou com Cristo. Às vezes podemos nos esquivar dos pregadores e de ouvir sermões, e muitas vezes o conseguimos. Mas não há como fugir de um encontro com Cristo. E naquele instante, sua filosofia de vida teve um confronto com a própria vida.
O zelote religioso exaltado encontrou-se com aquele que batiza com fogo. E, em consequência disso, passou por uma transformação radical e a civilização tomou novos rumos. Ó Senhor, aprovera a ti fazer o mesmo de novo, embora até aquele dia ele fosse aos próprios olhos um impecável, rígido e legalista fariseu. Pouco depois ele passou a se apresentar como o principal dos pecadores aos olhos de Deus. E isso não nos espanta, pois ele foi para a igreja recém-nascida, o que Herodes foi para Cristo recém-nascido, transformando o negro inferno em um desespero de trevas ainda mais densas. Aquele que já teve uma experiência com Deus nunca será dissuadido por argumentação humana, pois uma experiência com Deus que custa alguma coisa vale muito e realiza uma obra em nós. O que Paulo vivenciou naquele dia não foi um experimento, foi uma experiência. Contudo, aquele seu encontro com o Senhor naquele dia deve ter sido, além de transformador, bastante aterrador. Ele teve uma visão de Deus que o cegou, pois foi mais resplandecente que o sol. A partir daquele instante, Paulo se tornou cego para todas as honras terrenas. Aqueles que honram a ti, Senhor, nunca me honrarão, disse F.W.H. Meyer. O confronto de Saulo com Cristo primeiro estraçalhou seu sonho de glórias intelectuais e aniquilou seus prospectos para a vida terrena. Depois, já vencido, ele desce mais um degrau para entrar em outra batalha com Deus. O desvestimento a que se submeteu no deserto da Arábia, cujas experiências ele foi proibido de relatar. E de alguma forma, esse conquistador de almas para Cristo, com seu intelecto privilegiado e sua maravilhosa linhagem, recebeu seu Senhor não apenas como um substituto, mas também como sua vida, uma identificação total com ele. Morri em Cristo. E todos nós dizemos a mesma coisa com certa leviandade. Além disso, Paulo afirma em tom triunfante: Cristo vive em mim. Vamos entender esse fato. Será que se nós dessemos esse mesmo testemunho, nossos amigos o confirmariam ou ririam de nós? Mas esse dedicado servo do Salvador ergueu-se de entre as cinzas do seu ego destruído para ser o Sansão do Novo Testamento, arrancando os portões da história com os ferrolhos e tudo, elevando os estábulos da corrupção asiática com o sangue de Cristo. Que homem abençoado! Depois de obter a paz com Deus, Paulo declarou guerra a tudo que era contra Deus. Primeiro, ele encantou os intelectuais de Atenas com seu doce e novo cântico do Evangelho, mas terminou seu hino abruptamente, lançando mão
da trombeta, da ressurreição, e o que espantou os atenienses, fazendo com que fugissem assustado com a dureza dessa verdade. Mas o que fazia esse homem rir das difíceis barreiras que enfrentava? Por que morria diariamente? Qual a razão de possuir força inigualável para enfrentar as adversidades que enfrentou? 2 Coríntios 11. Que explicação racional se poderia dar para o fato de haver suportado um fardo tão pesado? A resposta não está em nenhuma ideia que possamos ter, mas no bem redigido diário que deixou onde expõe sua alma. Por mais espantoso que isso possa parecer, ele fez afirmações como: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Pensemos bem nisso. Ele não está afirmando que acredita no nascimento virginal de Jesus, nem diz que crê que ele ressuscitou, embora naturalmente cresce nesses fatos. O que ele diz é: Cristo vive em mim. Antes, ele se encontrava nas profundezas da pecaminosidade. Não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7,17. Mas saiu de lá e atingiu o ápice da espiritualidade. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que grandiosa transformação de vida! A vida de Paulo foi exemplar. Ele não era uma placa de sinalização, era um verdadeiro guia. Ouçamos o que ele diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai. Filipenses 4:9. Era realmente uma carta viva, mas a vida dele foi também excepcional. Será que alguém seria tão obtuso a ponto de afirmar que temos a mesma abnegação de Paulo? Parece que a melhor descrição para nós é: cada um se desviava pelo seu caminho. Ele foi excepcional pelo fato de haver escrito tantas cartas e fundado tantas igrejas. Mas vemos outras vezes a lista de adversidades que suportou e que se encontra em 2 Coríntios 11. Será que ele está querendo mostrar-se mais sofredor do que os outros mártires ou apresentar suas qualificações para ser incluído entre os santos? Nada disso. Para ele, a posição, a linhagem e os privilégios são como refúgio para ganhar a Cristo. E ele o ganhou por sua obediência constante. Ele se mostrou excepcional em meio ao sofrimento que lhe era imposto por outros, mas também foi excepcional na oração, que praticava por decisão pessoal. Se hoje houvesse mais crentes de oração, haveria também mais pessoas preparadas para o sofrimento. A oração desenvolve em nós o tônus espiritual, mas também nos acarreta mais sofrimentos. Dá-nos resistência espiritual e nos faz crescer em santidade. Faz-nos fortes no espírito e traz sobre nós o fogo.
Paulo invoca o testemunho do Espírito Santo para atestar sua declaração de que ele preferiria ser anátema para que seus irmãos fossem salvos. Romanos 9:3. Madame Guyon fez uma oração quase idêntica. David Brainerd e João Canox também foram homens de sentimentos semelhantes. Quando foi, irmãos, ou onde foi, que já ouvimos uma oração assim? Nossas orações são muito mesquinhas e por isso não obtemos grandes resultados. O princípio que rege a oração é o mesmo da colheita. Se semearmos pouco, colheremos pouco, mas se semearmos com abundância, colheremos abundantemente. O problema é que estamos querendo colher muito sem ter aplicado muito. A vida de Paulo também estava em expansão. Infelizmente, muitos de nós estamos satisfeitos em colher apenas os restos do ministério de outros, mas o apóstolo não edificou sobre o fundamento de ninguém, pois sua mente não se achava presa a dogmas a ponto de tornar-se uma máquina eclesiástica a remoer incessantemente os mistérios filosóficos. Não passava horas e horas a especular sobre a personalidade de Daniel. Tampouco foi refugiar-se num laboratório para dissecar verdades espirituais ou rotular cápsulas teológicas, nem também se punha a congratular-se consigo mesmo por sua capacidade de burilar termos que iriam ser empregados em futuros credos cristãos. E a razão disso é clara como o sol do meio-dia. Paulo não escreveu nenhuma obra sobre a vida de Cristo. Ele a demonstrou na prática. Sou devedor. Romanos 1,14. E até onde era humanamente possível, ele empenhou sua honra no esforço de saldar esse débito. E o preço poderia ser a prisão, pois ele preferia ser o prisioneiro no Senhor por alguns anos do que ver seus irmãos prisioneiros do inferno para sempre. Ele fez uma consagração total a custo da vida própria. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Gálatas 6:17. Havia-se consagrado totalmente a Deus. Cada batida do seu coração, cada pensamento que lhe passava pela mente, cada passo que dava, enfim, todo o anseio de sua alma, eram dedicados a Cristo e à salvação dos homens. Ele movimentava as sinagogas, promovia avivamentos ou tumultos, ou um ou outro, e às vezes os dois, e hoje não vemos mais nenhuma das duas coisas. Embora seus companheiros de avivamento o tivessem deixado, todos me abandonaram. Ele se apoiou nos braços eternos e prosseguiu. Escapou de um atentado contra sua vida, mas juntamente com seu pão de cada dia, ele vivia a morte diária, pois afirmou: dia após dia morro. 1 Coríntios 15:31. Bendito o sofrimento dele. Ele produzia o fruto do Espírito. Os dons do Espírito operavam nele.
realizava campanhas evangelísticas pelas cidades e ao mesmo tempo trabalhava consertando tendas para promover seu sustento. Meus irmãos pregadores, comparados com ele, nós não pareceremos tão sem valor? Houve ocasiões em que ele quase morreu de fome, e no entanto, quando a mesa estava posta, ele jejuava. Desejava que todos os homens fossem abençoados, mas era capaz de desejar que ele mesmo se tornasse anátema, como um viver tão incomum, uma doutrina tão revolucionária. Esse crente cheio do Espírito, esse que era um espetáculo ao mundo, consistiu o equivalente cristão do fanático político do comunismo ateu. Os crentes que se deixam consumir pelo fogo do Espírito são o equivalente humano do átomo fissionado que libera forças cósmicas. E esse Paulo, transformado, extasiado e que em breve seria arrebatado, afirma que todos nós podemos ser iguais a ele. Vejamos o que ele diz quando estava presente o rei Agripa. Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Ele não diz que gostaria que todos escrevessem como ele escreveu, nem que todos fundassem igrejas como ele fundou. Nem diz que gostaria que todos agissem como eu agi, mas que fossem tais como também eu sou. 1 Coríntios 7:7. E o mesmo Espírito que havia em Paulo pôde estar em nós, para que nós, como ele, possamos identificar-nos com Cristo em sacrifício, ainda que não em serviço. E onde isso iria levar-nos? Meu irmão, não sei. Nem anjos nem homens o sabem. Mas sei onde isso começa, com uma vida transformada, não a vida que nós mesmos vivemos, mas aquela que Cristo vive em nós. Paulo viveu de forma gloriosa e morreu em triunfo, porque se identificou com Cristo no sacrifício e no sofrimento. E nós também podemos viver e morrer dessa forma, basta que o queiramos.